Oi gente, eu sou a Caótica e nesse vídeo eu vou falar da minha experiência com o Daimon Bael. Primeiro eu queria dizer que eu já tenho uma prévia experiência lidando com espíritos, mas não diretamente com daimons. Com daimons foi a segunda vez, eu acho. Não me lembro qual foi o primeiro daimon. Enfim, mas essa eu tô contando agora porque foi bem recente e eu decidi voltar novamente a estudar um pouco mais a fundo e a entender mais a Goécia. Então, nesse vídeo aqui eu não vou falar o que é a Goécia em si, eu só vou relatar a minha experiência. Em um outro vídeo eu posso fazer essa descrição do que é a Goécia, tá? Primeiro, se você está me vendo aqui pelo Amino e você ainda não me segue, sinta-se à vontade. Se você quiser me apoiar se inscrevendo, vou ficar muito feliz, muito agradecida. Então me siga lá no Amino e se inscreva aqui no canal, dá um like, tá bom? Se gostar do conteúdo e comenta aí o que é que você achou para eu ter um feedback, tá? Bem, vamos lá. Umas semanas atrás eu tava com um gatinho aqui e eu peguei ele na rua. Eu tenho 4 gatos, só que a minha gatinha Lily, ela vive fora da minha casa. Ela vive meio que nos telhados, mas ela é minha. E dentro aqui de casa eu tenho umas 3 gatos, 2 fêmeas e um macho. Inclusive essa daqui, essa gorducha, é a Lady. Só quer saber dormir e comer. E aí eu tenho um neto, que é o único macho. E quando eu peguei esse gatinho pequenininho da rua, os meus outros gatos aqui de casa eles ficaram muito irritados, muito estressados. E como o neto ele tem a saúde um pouquinho mais frágil, assim, Neto e Luna, eles têm a saúde um pouquinho mais frágil, Neto ele começou a ficar com sintomas de infecção urinária, sem conseguir fazer xixi. E aí eu já tinha dado remédio, né? Eu dei remédio, continuei dando remédio pra ele. Depois de um tempo ele começou a ter outros sintomas assim, mais pesados. E eu tava pensando que era psicológico, provavelmente, por conta do outro gatinho. Enfim, o meu gato começou a ficar doente e eu tava assim, sem grana pra comprar remédio. Tava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, acho que eu vou evocar um daimon pra me ajudar aí. Deixa eu ver qual que é o daimon aqui que tem ligação com o animal. Com gato, né? Eu queria ver com animal, mas se fosse especificamente com gato, melhor ainda. E aí eu fui dar uma pesquisada na internet, né, tal, lá. Aí o primeiro daimon, que é o Bael, ou Baal, ele é justamente o daimon, que ele é um rei, né, o rei Baal, ou Bael. E ele costuma aparecer na forma de gato, sapo ou homem, metamorfoseado com uma aranha, em algumas ilustrações que eu vi, e que pode ser todos esses 3 ao mesmo tempo, ou pode ser um deles de cada vez. Enfim, aí quando eu vi que tinha relação com o gato, e eu li a descrição dele, aí eu peguei e disse, é ele. Aí beleza, aí eu disse, escolhi o daimon, vai ser esse aí, ok. Eu não pratico Goécia ritualística, me condene se quiser, mas a forma que eu vejo os daimons é parecida com a forma com que o Aleister Crowley via, que era uma coisa assim mais de sintonias de energia, sabe? De uma coisa que já é comum a nós e que se a gente sintonizar, quer dizer, essa é a minha visão, né? O Crowley ele vê mais ou menos assim, mas não é desse jeito que eu tô falando, mas tô falando a minha. E que se a gente conseguir entrar ali numa sintonia, sincronizar nossa energia com a do daimon, a gente consegue trazer a energia pra gente, né? Ou trazer a presença dele para o ambiente e pro propósito que a gente quiser. Ok, então aí eu vi lá o que é que o daimon... a descrição dele, né? Eu vi lá o que é que tinha acerca dele, li a história e tal, em várias fontes.
E aí eu decidi fazer um acordo com ele. Eu fiz toda uma preparação. Eu tenho os meus próprios meios de fazer rituais, mas não é nada que tenha assim livro, é muito intuitivo, é realmente um jeito que sei lá, eu vou fazendo assim e dá certo, sabe? Eu vou fazendo e quando eu sinto que chegou ali no ponto que eu queria, eu faço a conexão com ele. E eu não uso só isso para ritual de Goécia, como eu também uso para leitura de tarô, quando eu vou fazer, principalmente. Mapa astral também, mas o mapa astral já... Também, mapa astral também, mas é mais o tarô que eu uso. Mas o mapa astral também uso, porque o mapa eu acho ele mais técnicozinho, sabe? Enfim. E aí eu fiz o meu ritual, né, tal, fiz toda uma preparação no ambiente, em mim também, depois eu fiz o meu próprio ritual, beleza? E eu queria fazer um ritual de evocação. A intenção era evocar. E aí eu comecei, né, a conversar com ele, taralá, telelé, tilili. Fiz o pedido, eu queria que ele ajudasse o meu gato, porque eu estava muito preocupada com o meu gato, que ele estava começando a ter uns sintomas mais graves. E aí eu fiz um pedido que ele ajudasse meu gato. Eu até agora não pedi, todos os rituais que eu fiz para os daimons, os poucos que eu fiz, eu acho que eu fiz 3 com esse. Os 3 foram para os meus gatos, eu ainda não fiz nenhum diretamente para mim. Não senti necessidade ainda, mas eu tô pensando. Com o Vassalo. Esqueci o nome dele. Vessal, eu acho. Acho que é o segundo daimon. Enfim. E aí, eu comecei a conversar com ele, né? Com o Baal, ou Bael. E beleza. Aí eu tava querendo fazer uma evocação, tal. Comecei lá, fiz o acordo, falei o que é que era, tal. O que é que eu ia dar em pagamento. E pedi que ele ajudasse, curasse meu gato. E aí, beleza. Só que quando eu acabei de fazer o meu contato, que eu queria meio que encerrar, a minha ideia primeiramente, era encerrar ali o ritual e fazer o pagamento e beleza. Só que aí eu comecei a sentir a minha cabeça vibrar muito diferente, tipo... Eu comecei a sentir minha cabeça meio que vibrar, tipo, assim, era um pouco assim, pra frente, sabe? E aí eu senti isso, e ela tava balançando, tipo, não era uma coisa que eu tava intencionalmente fazendo, foi só algo que veio, sabe? E aí começou, tipo, a balançar. Aí eu pensei, gente, eu acho que eu tô muito sintonizada com ele e eu acho que eu tô tendo uma invocação aqui, porque era uma coisa que tava assim, sabe? Não era eu que tava controlando. Se eu quisesse parar, eu poderia, eu tinha essa escolha. Se eu quisesse, tipo, segurar e, tipo, para de mexer, poderia tranquilamente. Só que eu senti uma sensação boa. Eu senti que era uma coisa que ia ser pro bem do meu gato. E eu não fiquei com medo em momento nenhum, não senti nenhuma presença ruim, nem nada desse tipo. Até porque eu não vejo os daimons com esse estereótipo dark, demoníaco, que é a Igreja Católica, né, historicamente, carimbou em tudo que não era ela. O que não fosse Igreja Católica era demônio, diabo, enfim. Então, como eu não tenho esses estereótipos em mim, na minha mente, e como eu vejo os daimons de uma forma assim muito próxima do que nós somos, do que nós seres humanos somos, só que eu vejo que eles têm um domínio maior da matéria, sabe? Eu vejo os daimons desse jeito. Então, por todo esse contexto, eu não senti nenhum medo, eu não senti nenhum, sabe, mal-estar, nada, zero. Eu senti uma sensação muito boa. E aí eu simplesmente deixei vir. Deixei vir a energia, deixei fluir. Aí beleza. Aí no que eu deixei fluir,
do que eu fui ficando assim mais, sabe? Não sei, gente, foi uma coisa assim que foi indo. Veio, aí depois eu senti um impulso de levantar na hora e de mexer no meu gato. E aí eu comecei a fazer uns movimentos assim no meu gato. Eu já apliquei passe em centro espírita por... Aí foi em 2018? Acho que foi no início de 2019 do ano passado. Enfim, então eu já tenho uma noção de como trabalha com os chakras, de como é que equilibra. Logo no começo, quando eu comecei a aplicar passe, que eu estava estudando lá com o grupo do centro que eu fazia parte, a gente estudava os passes e eu aplicava as técnicas nos meus gatos. E nos gatos da rua também, que eu via assim, o que vinha, eu aplicava, eu usava os gatos de cobaia. Então, nessa hora, eu senti esse impulso de fazer esses movimentos no meu gato. Só que não eram os movimentos que eu fazia no passe. Eram outros movimentos, eram movimentos mais intuitivos e eram com as minhas mãos. Aí eu comecei a fazer e, simultaneamente, eu comecei a falar algumas coisas na língua normal da gente, tá? Não foi essas línguas hebraico e tal, não foi isso. Mas em português mesmo, comecei a falar umas palavras tal. E aí, depois que eu fiz isso durou coisa de... Todo esse processo durou, sei lá, 5, 7 minutos. Foi bem rápido. E aí, quando eu parei de fazer isso no meu gato, eu comecei a dançar. Não sei, gente, me deu um impulso, assim. Eu comecei a dançar e mexer muito os meus braços. Tipo, fazer umas... Não sei, umas coisas assim, sabe? Tal... Aí pronto, aí eu dancei, fiquei dançando assim bem, sabe, bem let it go, bem let it go. Aí depois, quando eu parei de dançar, eu tava cansada fisicamente, que eu tava dançando, eu tava me mexendo. E aí quando eu me senti cansada, eu senti que tinha ido, sabe, que tinha acabado ali. Se foi uma sintonia muito forte ou se foi uma invocação, eu acho que foi uma invocação, mesmo que não tenha sido intencional da minha parte. E mesmo que eu nunca fui muito de ver ou de ouvir coisas. Algumas coisas sim, mas no geral não. Então, os meus contatos assim com o espírito sempre são muito sutis e sempre são muito sensitivo, sabe? Então, eu senti que aquilo que eu tinha chamado, que aquele daimon que eu queria evocar e que ele internalizou em mim, né? Eu acho que eu despertei em mim mesma características dele, então eu vejo isso como uma invocação que eu... Sei lá, gente, vocês acham... Porque depende muito da interpretação, né? Tem gente que acha que é realmente uma coisa externa, um espírito externo, que vem e incorpora na gente, né? Aqui pelo chakra coronário. Tem gente que interpreta desse jeito. E eu sei que para algumas pessoas é assim. Eu não vejo isso. Mas eu senti a minha cabeça sacudindo. Então, sabe, o coronário ele é aqui. Então, sabe, para mim foi muito claro que foi uma invocação. Só que eu interpreto a invocação justamente. Eu vejo como sendo uma coisa de fora? Também. Mas eu acho que é algo que já tem aqui dentro da gente, sabe? Que de alguma forma, quando a gente consegue sintonizar, eu acho que é a sincronia, quando a gente consegue, sabe, alinhar a nossa energia com a energia deles, ele meio que... Puff, e aí a gente... Enfim, isso é o que eu penso no presente momento. Muitas vezes eu fico, ai meu Deus, eu vou falar isso no vídeo, vou falar aquilo no vídeo, porque eu sei que daqui a um mês, a um ano, 10 anos eu vou mudar de ideia ou não. Mas enfim, hoje é dia 27/12/2020, é assim que eu penso, é assim que eu vivencio e trabalho com os daimons e com a minha espiritualidade em si. Pode ser que mude, tudo é mutável nessa vida, né?
Enfim, gente, essa foi a minha experiência. E depois disso, né, depois que eu acabei de dançar, eu tava bem suada. Aí eu fui tomar um banho, eu fiz um banimento também, né, porque eu, só por precaução, não tava sentindo necessidade de fazer um banimento, mas eu pensei que, vou fazer. Só pra, sabe, só pra prevenir. Porque vai que, sei lá, fica algum, sabe, algum resquício, alguma coisa aí que não era necessária ficar. E aí eu fiz o banimento e tranquilo. Eu sei que demorou 2 dias. Obviamente eu tava dando remédio pro meu gato, tá? Porque eu vejo espiritualidade e medicina como complementares, não como ou um ou outro, escolhas, sabe? Então eu complemento. Eu sei que deu 2 dias. O gatinho pequeno que tava aqui na minha casa, eu realmente espero que ele tenha arrumado um lar, porque ele sumiu. O meu vizinho aqui, ele pegou o gato, botou na casa da outra vizinha que tem 14 gatos. Essa minha outra vizinha que tem 14 gatos, ela botou na casa da irmã dela aqui do outro lado da rua. E depois, porque os gatinhos dela, os 14 gatinhos dela, um deles estava batendo no gatinho pequenininho, ele era muito pequenininho assim. Se vocês viram a live do Chaotize que eu participei, vocês vão ver ele mexendo aqui, ele brincando com esse quadrozinho. Ele era bem pequenininho, eu chamava ele de buchudinho, porque ele tinha um buchinho assim bem gostoso. E aí esse gato, ele sumiu, ele depois de ir para casa da irmã da minha vizinha, disse que passou uma senhora com ele no braço, então eu realmente espero que ela tenha adotado ele, que ele esteja morando com ela, porque ele era muito lindo, muito gostoso, muito fofo. E eu fiquei muito triste dele não estar mais aqui. Mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, porque meus gatos ficaram numa felicidade, porque meus gatos não gostavam dele, porque é um gato de fora, né? E aí, por conta dessa melhora no humor dos meus gatos, e particularmente do meu gato que estava doente, ele melhorou assim muito rápido, muito rápido. Então eu acredito que foi a junção, sim, da medicina, obviamente, mas eu acredito que esse lado espiritual e ritualístico que eu trouxe, também ajudou aí para, sabe, para as coisas fluírem na sua devida ordem. Eu acredito nisso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do meu relato. Me falem aqui nos comentários. Se você tá vendo pelo YouTube, comenta aqui no YouTube, por favor, deixa o like, tá? Se você quer apoiar, que eu faça mais conteúdos, porque eu agora tô fazendo conteúdo no meu notebook, que eu tô sem câmera, minha câmera quebrou, enfim. E no notebook é mais fácil, eu tô gravando aqui com o celular. Espero que o áudio fique bom. E enfim, e se vocês estiverem vendo no meu Amino, me sigam e também curtam e compartilhem. Não, curtam e comentem. E se quiserem compartilhar também, né, fiquem à vontade, gente, que assim eu vejo que vocês estão gostando e que, né, a gente tá tendo essa troca. Então é isso, beijo, até a próxima.